O sonho que se realiza, um tempo pra conhecer gente, uma fase gostosa da vida, os dias que marcam seus dias pra sempre. Construa sua própria história com a UniaSelv, dá pra realizar. Construa sua própria história com a UniaSelv. Com a UniaSelv, você chega lá. UniaSelv. Está no ar mais um Pode Perguntar, o podcast da UniaSelv. Neste episódio de número 25, a gente vai falar sobre um assunto muito importante de inclusão, o novo curso de graduação em acompanhamento do transtorno do espectro autista, que é oferecido pela UniaSelv na modalidade EAD. Para contar sobre as aplicações, os desafios e o potencial desta graduação, a gente recebe no Pode Perguntar Patrícia Fial, coordenadora do curso. Obrigada por aceitar nosso convite, professora. Seja muito bem-vinda. Olá, é um prazer poder participar e agradeço muito esse convite. Professora, para a gente começar a nossa conversa, eu queria que a senhora explicasse, por favor, o que significa o transtorno do espectro autista. Então, o transtorno do espectro autista, o nome já diz, transtorno, ou seja, a pessoa autista manifesta alguns comprometimentos, limitações no desenvolvimento neurológico que pode vir a prejudicar a sua organização de pensamentos, sentimentos e emoções. Então, resumindo, a pessoa autista ela apresenta dificuldades de comunicação e interação, é importante saber isso. Tem relação com as limitações de comunicação e de interação. Então, os sinais mais comuns do TEA, né, são o atraso na fala, sensibilidade excessiva, movimentos repetitivos. Tá? Então, ela pode apresentar um atraso anormal na fala, porque pode vir uma criança a ter um atraso na fala, mas estamos falando aqui de um atraso anormal, com 3 anos não iniciou a fala ainda, nesse sentido, né? Pode vir a não responder quando for chamado e demonstrar desinteresse com as pessoas e objetos ao redor, ter dificuldades em participar de atividades e brincadeiras em grupo, preferindo sempre estar fazendo alguma tarefa sozinho, né? Não conseguir interpretar gestos e expressões faciais, apresentar falta ou filtro social, quer dizer, sinceridade excessiva, sentir incômodo diante de ambientes e situações sociais, sensibilidade em relação a cheiro, sabor, textura de alimentos. Pode vir a apresentar também movimentos, né? Isso é muito comum, repetitivos e incomuns, tipo balançar o corpo para frente e para trás, bater as mãos, coçar algumas partes do corpo, como ouvido, olhos, nariz, mas isso tudo muito repetitivo, né? E girar em torno de si, pular de forma repentina, reorganizar objetos em fileiras ou em cores. E isso tudo movimentos repetitivos. Entendi. Prof, e é importante destacar que o profissional que fizer essa graduação, ele não vai diagnosticar o transtorno, correto? E sim saber lidar com a pessoa autista, né? A senhora poderia dar alguns exemplos de que suporte esse profissional dá para a pessoa autista? Isso mesmo, o profissional que fará o acompanhamento da pessoa autista não estará habilitado a diagnosticar, tá? Essa avaliação ela é realizada por um profissional da saúde. Então, o profissional em acompanhamento do TEA, né, ele vai poder atuar enquanto auxiliador, né, de sala de aula ou em ambientes profissionais, fazendo a mediação entre o aluno e professor, quando esse professor não tiver a devida capacitação para essa necessidade em especial, né? Ou ainda em ambientes multidisciplinares que prevêem esse tipo de acompanhamento. Pode ser que seja no ambiente profissional, em algum mercado, em alguma empresa, na própria casa, né, dessa pessoa. Quer dizer, ele vai estar aonde a pessoa autista estiver fazendo esse acompanhamento, mediando, então, as necessidades, né, especificidades do TEA, né, fazendo a inclusão nos diversos ambientes onde ele estiver. Ah, isso aí, interessante, fica mais claro para a gente entender, né? Então, na verdade, essa graduação também, ela não é só, assim, voltada, mas interessante para quem é da área da educação. Profissionais da área da saúde também, né, tem uma grande valoração a agregar com essa graduação, não?
Com certeza, ele se amplia para todas as áreas, né? Então, alguém que vai fazer esse acompanhamento, independe da sua área, porque ele vai estar focado na pessoa autista. E aqui o curso, ele habilita, então, todo esse conhecimento, né, no aspecto de comportamento, no aspecto dessa interação social, de compreender a pessoa autista num todo. Então, ele vai conseguir fazer essa mediação e tornar possível a inclusão nos ambientes diferenciados da pessoa autista. Então, esse curso ele foi pensado como um agente responsável, né, por colaborar com o desenvolvimento social. Então, o acadêmico, ele, depois de formado, ele vai poder atuar nesses diversos ambientes onde a pessoa autista estiver, né? Pode ser a escola, empresa, ambientes culturais, espaços diversos. E essa matriz, ela tem, então, aí disciplinas, né, bem voltadas tanto à educação quanto à saúde, então tem essa perspectiva inclusiva. Legal, bastante inclusiva. A gente falou que é um curso que pode agregar para quem já é formado em educação, saúde, mas também quem ainda não tem um diploma de nível superior pode ter essa como a primeira graduação, certo, professora? Correto, isso mesmo. Então, saindo do ensino médio, poderá realizar esse curso em 2 anos, como também para quem já possui uma graduação, né, independente da área. Sim, e a senhora comentou que a matriz foi toda pensada, né, e estruturada. Conta um pouquinho de qual é a formação, um pouco mais sobre as disciplinas dessa graduação, por favor, prof. Então, a matriz do curso, ela foi pensada e construída sobre 3 alicerces, que são as competências estruturantes, as competências profissiográficas e os objetos de conhecimento. E com isso a gente busca então desenvolver nos alunos as competências técnicas e comportamentais necessárias para esse exercício da profissão, né, que é bem importante. E também a gente pensa que ele vai não só desenvolver as competências somente destinadas à profissão, mas também para a sua evolução pessoal, né? Então, as atividades curriculares, elas contemplam 3 grandes dimensões. É a formação específica, formação complementar e a formação de extensão, né? E todas as disciplinas são fundamentais, em especial as disciplinas de imersão profissional. Por quê? Porque essas disciplinas de imersão profissional vão levar o acadêmico a campo, ao seu campo profissional. Voltando aqui, né? O campo profissional é onde estiver a pessoa com autismo. Então, independente de uma empresa, uma escola, né? Pode ser num hospital, no ambiente cultural, numa sala de recursos multifuncionais, seja onde estiver o autista, lá estará, então, o acadêmico, né, realizando essa imersão profissional, agregando mais conhecimentos aí à sua estrutura da matriz curricular. Sem dúvida, né, unindo teoria com a prática. E, prof, em quanto tempo é possível concluir a graduação em acompanhamento em TEA? Em apenas 2 anos. Em 2 anos a gente consegue trazer uma estrutura com todas essas competências e lembrando aqui que eles têm, além das atividades de imersão profissional, que são as disciplinas que eles vão a campo, os acadêmicos também têm as atividades de extensão. Então ele vai ter muita atividade prática também, além, logicamente, né, das disciplinas teóricas. São 2 anos. Ah, legal. E rápido, nossa. Rápido. Profa, e como nesses 2 anos acontecem as atividades, as interações com os tutores, com os colegas de turma? Conta pra gente como é que funciona isso dentro do curso. Então, os tutores de turma, eles vão mediar os encontros das disciplinas, vão conduzir todo um planejamento de uma aula que ela é elaborada aqui pelo professor da disciplina. Tá? Então, nós internamente, aqui o professor, junto com a coordenação, nós estruturamos uma aula e o tutor, né, que vai mediar essa aula esclarecendo as dúvidas e os conteúdos elaborados por esse professor. E esse tutor também vai orientar os trabalhos de imersão, os laboratórios, que nós temos laboratórios aqui, veja que bacana, os laboratórios e as atividades de extensão também, entre outras dúvidas que o acadêmico tiver durante todo esse processo formativo. Ah, legal, todo o acompanhamento, né? E essas atividades, elas envolvem trabalhos, tem provas, as avaliações, como acontece, Patrícia? O aluno ele terá que realizar 4 avaliações em cada disciplina, sendo 3 objetivas e 1 dissertativa. E os trabalhos eles serão desenvolvidos nas disciplinas de imersão profissional.
em que ele terá também a vivência prática com autistas e desenvolverá um portfólio. E cada portfólio, cada atividade de imersão vai ter um produto, né? Então, esses produtos contêm reflexões, um produto final que ele vai constar num portfólio, né? Cada atividade de imersão, então, ele desenvolve um produto e esse produto ele vai inserir num portfólio. Então, ele vai ter o acompanhamento de cada portfólio que ele desenvolveu durante o curso, né? Que pode ser um mapa conceitual, um resumo expandido, uma sequência didática, mas tudo está muito bem orientado na trilha da disciplina, bem explicadinho ali para o acadêmico, né? Então, é importante que o acadêmico leia, né, e fique bem atento, porque cada uma das disciplinas vão constar ali uma trilha que vai nortear todo o processo de estudo dele, né? E a instituição também, ela oferece um amplo carrossel de cursos livres, masterclass, lives, seminários, simpósios, e que contempla aí temas que agregam ao curso, né? Induz, então, o acadêmico ao contato com o conhecimento recente, inovador e com acesso aí à certificação. Ah, legal, nossa, diversos recursos. E, prof, qual é a nota média para poder passar nas disciplinas do curso? Então, para passar, a média é 7. Tá? Uhum. E tem algum tipo de recuperação, algo assim para recuperar nota, se o aluno não atingir uma das médias até antes de encerrar ali nos finalmente da disciplina? Tem como? Conta pra gente, por favor. Tem como sim, ele pode entrar em contato conosco, né, caso ele reprovou, que ele quer entender o que aconteceu. Sempre tem os feedbacks, né, que os professores, os tutores passam ali nas avaliações, mas eles querem entender um pouco mais o porquê, né? Ele pode entrar em contato conosco, solicitar ali uma revisão, né, de avaliação. Caso ele realmente não passou, ele tem como repetir a disciplina sem custos. Ah, que ótimo! Nossa! E, prof, esse curso exige que os formandos, os graduandos façam o famoso TCC, trabalho de conclusão? Nesse curso não há trabalho de conclusão, inclusive outros cursos também, né, não têm a obrigatoriedade de realizar o trabalho de conclusão. E os alunos aqui do acompanhamento do transtorno do espectro autista, os alunos desenvolvem então um trabalho de pesquisa e atuação no campo profissional das disciplinas de imersão. Então não tem o trabalho de conclusão, mas como eu disse, né, anteriormente, eles têm os portfólios que eles vão desenvolvendo no decorrer ali dos estudos, que contemplam ali, estão contemplados na disciplina de imersão, que ocorre então um por semestre. Ah, perfeito. E o curso também, ele tem na grade o estágio obrigatório ou não? Porque a senhora citou já as extensões, não sei se eu entendi certinho, as extensões fariam parte dessas disciplinas de imersão, é isso? E aí a minha outra pergunta é se há necessidade do estágio obrigatório para concluir o curso. Isso, Priscila, sim, eles têm as atividades de imersão, né? Eles têm a atividade de extensão também, e não temos estágio obrigatório no curso, mas ele poderá realizar o estágio remunerado em empresas, comércio, escolas, ambientes educativos e culturais onde a pessoa autista estiver. Então, ele pode realizar sim o estágio obrigatório, mas, um estágio remunerado, mas o obrigatório nós não tem a obrigatoriedade de realizar aqui na nossa matriz, não está contemplado. Entendi, tá. E no caso, as extensões, elas são as atividades das disciplinas de imersão ou não tem a ver? É outra coisa? Não, é outra coisa, é isso mesmo. As atividades de imersão são diferentes das atividades, então, de extensão. Nós temos atividades de imersão, né, que contemplam aí cada semestre tem uma, como também a de extensão, elas têm uma carga horária ali para cumprir durante esses 2 anos que estiver cursando, tá? Então, tem uma carga horária ali contemplada na matriz e ela pode ser desenvolvida no semestre, como também ser desenvolvida durante o ano, né? Durante os 2 anos que estiver cursando, tá? Ah, entendi. Prof, e diz pra gente, existe algum tipo de legislação sobre a necessidade de um profissional devidamente qualificado para atuar nesses locais? No caso, o profissional que cursou o curso de acompanhamento em TEA? Especificamente do curso não, mas temos aí a legislação que devemos destacar, que é a lei da Berenice Piana, né?
de 2012, que institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista. Então, relembrando aqui, né? Não temos específico uma legislação do curso, mas sim dessa política nacional ali, né? Que traz a proteção dos direitos da pessoa com TEA, né? Então, a partir dela, o autismo foi reconhecido como uma deficiência para todos os efeitos legais. E por conta disso, então, que ocorre a criação das políticas públicas, né? Além da implementação aí do acompanhamento e avaliação dessas diretrizes. Além disso, também, Priscila, em 2015 foi publicada a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, que também é conhecida pela sigla LBI. Então, a pessoa com autismo ela tem prioridade no atendimento, ou seja, o direito de ter um atendimento imediato e diferenciado das pessoas em todas as instituições e serviços de atendimento ao público. E isso é importante, né, que o acadêmico e o futuro profissional aí de acompanhamento do TEA entenda, né, esteja a par, né, de todas essas legislações. O que determina é a Lei de 10.04 de 2000, e isso abre-se grande oportunidade de novos campos de trabalho com pessoas ali. A gente precisa e carece de pessoas preparadas para esse atendimento, né, do autista, que torne possível essa inclusão nos diversos ambientes onde ele estiver. Sem dúvida, né? Um atendimento adequado, nada mais do que adequado. Prof, e quais são os principais diferenciais, por exemplo, entre o curso em acompanhamento do TEA e os cursos de educação especial? Porque eu acho que, às vezes, as pessoas se confundem, parece tudo muito próximo, não? Tem bastante pessoas que já me perguntaram, né? Mas então, se tem educação especial, né? Qual é a diferença, né? Então, o curso de educação especial, ele objetiva formar professores para atuarem como segundo professor no ensino regular, atendendo, então, o público-alvo da educação especial. Quem são esse público-alvo, né? Todas as deficiências, inclusive o transtorno do espectro autista, poderão também atuar em salas de recursos multifuncionais, APAES, mas o foco deles é fazer a inclusão especificamente nos ambientes escolares. Já o curso de acompanhamento do transtorno do espectro autista, ele habilita para atuar em todos os espaços além da escola. Também ele pode ir para a escola, mas além da escola, empresas, comércios, outros ambientes educativos, culturais, recreativos, ONGs, hospitais. Então, esse acompanhante, ele pode, inclusive na família, né? E esse acompanhante poderá ser contratado, então, por alguma instituição ou empresa, como também de forma particular, diretamente com autistas. Ah, que legal, nossa, super personalizado mesmo, né? E qual a importância para as pessoas autistas serem assistidas, né? Seja numa sala de aula, em qualquer outro ambiente social, como a gente já falou aqui, por uma pessoa que tem esse conhecimento, né? Que é qualificado para prestar o acompanhamento a quem tem o transtorno espectro autista, prof. Deu alguns exemplos, se possível, para a gente. Então, Priscila, a pessoa autista ela vai ter o apoio desse acompanhante, né, do transtorno do espectro autista, para lidar naquele seu dia a dia com a sobrecargas como? De uma desestrutura emocional, sensorial, até mesmo social. Tá? Fazendo com que ele seja incluído, respeitado e compreendido, porque muitas vezes, num ambiente ali social, quando ele tem uma desorganização emocional, ele pode gritar, ele pode cometer ali gestos, né, repetitivos que podem passar ali por estranheza, né, das pessoas ao redor, não sendo compreendido. E esse acompanhante, então, ele vai tranquilizar a pessoa autista, a qual ele está ao lado, mas também ele vai informar, né, e acalmar também aos que estão à volta, né? Então ele vai levar essa orientação às pessoas à volta do autista, pois para que entenda também, né? Primeiramente a gente precisa entender, né, para poder compreender, e não só falando da questão social, mas no próprio ambiente familiar. Ele vai fazer com que eles conheçam um pouquinho mais, entendam, né, e se sensibilizam para poder agir da melhor forma aí com a pessoa autista. Sem dúvida, envolve bastante empatia, né?
esse tipo de trabalho. Mas também, como a senhora falou, há alguns desafios que o profissional enfrenta. A gente não pode achar também que tudo é um mar de rosas, né, prof? Como é que a senhora pode nos dar alguns exemplos, assim, de quais seriam alguns desafios que o profissional encara nessa profissão? É verdade, nem tudo é mar de rosas, né? E por mais que a gente já tenha evoluído muito nessa questão, né? Principalmente ali com o autista, a gente já onde vai, a gente vê, tem restaurante, já que tem uma plaquinha aqui, acolhemos autista, né? Então, em todos os ambientes, tem, porque é lei também, né? Nós temos aí, apesar de ter a legislação avançada, os profissionais que já atuam com autista enfrentam, né? Os mesmos obstáculos que o próprio autista tem, né? Que é o preconceito, a intolerância, a falta de informação dos colegas de trabalho, a resistência dessa inclusão. Porque isso é uma questão muito específica, muito de conscientização individual também. A coletiva, né, vai acontecer quando acontecer também individualmente. Hoje já temos um coletivo bem mais preparado, bem mais engajado com o conhecimento do autista, mas há muito ainda por se fazer, né? E esse curso vai trazer um preparo gigante, né, com relação a essas especificidades, né, e sensibilização para o entendimento do autista. Sem dúvida. E quais são as principais habilidades que os acadêmicos adquirem durante a graduação, prof? Além do conhecimento teórico e tudo mais, mas acredito que outras competências acabam sendo desenvolvidas, não? Sim, bem bacana, bem lembrado. O acadêmico, então, ele vai aprender e vai desenvolver aqui estratégias de manejo para lidar com comportamentos bem diferenciados, porque a gente sabe que cada autista é único. A gente não deve olhar só o laudo, a gente vê o laudo, mas a gente vê as especificidades de cada um, né? Suas individualidades, seus contextos, a sua família, né, sua personalidade, o seu jeito de aprender, de viver, de conhecer, né? Cada um tem seu ritmo. Então, esse comportamento diferenciado, ele vai ter que estar atento, promovendo, então, sempre esse reforço positivo de apoio à questão da autorregulação emocional de cada um, de cada indivíduo, então, com TEA, né? Então, ele vai desenvolver aqui conosco competências e habilidades para tornar possível, então, essa inclusão. Vai desenvolver competências da questão ética, autorregulação, proatividade, pensamento crítico, pensamento criativo, né? Ele vai ter que criar muitas estratégias específicas ali, porque cada sujeito que ele tiver à frente, indivíduo, é único. E o aluno, ele vai aprender aqui conosco, então, é que independente do laudo, né? Cada sujeito, cada indivíduo tem seus próprios saberes e sua forma de interagir com o mundo. Sem dúvida, com certeza. E, prof, que dicas a senhora dá para quem já está fazendo essa graduação no momento? Que ele é um curso novo e tudo mais, mas já tem turma, né, que está estudando na Uniaselv. O que a senhora aconselharia para esses graduandos? Assim, dica de estudo mesmo. Sim, nós temos um material bem elaborado com dicas de estudos, que todos os alunos têm acesso. Mas resumindo, a minha dica é, ao iniciar a disciplina, seu primeiro passo é ler a trilha. Lá dentro da trilha, nós temos tudo vinculado lá dentro dos materiais que eles precisam para estudar, né? Que é o livro, que são vídeos da disciplina, vídeos complementares, recursos interativos, objetos de aprendizagens, né? E muito mais materiais. Outra dica, né? Que o aluno seja muito participativo nos encontros, engajados, né? Que leiam, então, as suas trilhas, seus materiais, mas que participem dos encontros semanais. Eles vão ter um encontro por semana. E que aproveitem nesse momento, Priscila, de participação ali nos encontros, que cada aluno tem ali conforme o seu cronograma. Pode ser que tenha aluno que tenha seu agendamento na segunda, outro na terça, por aí vai, né? E sempre no mesmo horário. Começa ali às 19 horas, tá? Mas que eles participem, por quê? Porque é um ganho enorme, porque eles vão ter ali contato com acadêmicos de outras regiões e vão ganhar mais experiências e vão aprimorar os seus conhecimentos por essa questão tão bacana que é de saberes e troca de experiências de outras regiões também aqui do nosso grande Brasil. Com certeza, é uma oportunidade diferenciada da Uniaselv, né? E além disso, lembrando que os encontros dentro do EAD com os tutores pode ser no semipresencial, que aí eles são, no polo de apoio, né, presencial, uma vez por semana,
conforme o calendário, como a prof disse, isso varia, mas também no Flex Curso, que é o estudo 100% online, esse encontro ele é ao vivo com o tutor, né, prof? Ele é na plataforma Teams, Microsoft Teams, mas ele é ao vivo, com hora marcada, dia, né? Então, é um encontro ao vivo para sanar todas as dúvidas. E, prof, tem algum ou alguns tipos de tecnologia emergentes que estão integradas a este aprendizado da graduação de acompanhamento do TEA? Temos sim, nós temos os laboratórios virtuais que simulam, né, a prática profissional. Temos aí masterclass, as lives, o carrossel de materiais atualizados, e a gente tem sempre uma perspectiva transdisciplinar que percorre outras áreas. É importante o acadêmico, e justamente porque não envolve só uma área, né, mas muitas áreas para ter esse entendimento da pessoa autista, ele traz também saberes de outras áreas, né? Então, como ele vai ter que entender de outras áreas, ele vai estudar conhecimentos aqui também com outras áreas da saúde, sociais, né, educacionais também. Nós temos podcasts, vídeos da disciplina, os recursos interativos, objetos de aprendizagem. Então, estamos aí trazendo uma inovação que é o estudo por competências também, que nós temos aí uma plataforma bem bacana que é o Avance, onde a gente vai fazer com que o nosso aluno avance conosco, já pensando no seu futuro profissional. Então, que conhecimentos, né, além dos nossos, dessa teoria, da prática, mas algo muito atualizado, e não só a nível de Brasil, a nível internacional também, o que está sendo estudado fora, né? Legal, nossa, um enorme diferencial também que ajuda. Prof, e quais são os aspectos éticos e legais assim que se deve considerar ao trabalhar com indivíduos dentro do transtorno? Bom, em 2012, a lei de Berenice Piana, que eu já comentei anteriormente, né, que criou ali a Política Nacional de Proteção aos Direitos da Pessoa Autista. É bem importante o acadêmico entender bem aqui dessa política de proteção ao TEA, né, que ela reconhece a pessoa TEA e é considerada uma pessoa com deficiência para todos os efeitos legais. Então, o TEA é considerado deficiência, tá? Isso é importante saber. E essa lei, ela determina o direito do autista a um diagnóstico precoce, tá? Que é um tratamento com terapias e medicamento pelo SUS. Além disso, acesso à educação e proteção social. Todos têm direito à educação, né? À proteção social, à igualdade de oportunidade no trabalho e serviços. Então, a pessoa TEA, ela está abrigada por leis específicas, com o Estatuto da Pessoa com Deficiência, a Convenção das Nações Unidas sobre o Direito das Pessoas com Deficiência, que é a Lei 6.949 de 2000. No entanto, né, cabe ao profissional do TEA entender que ele irá apenas acompanhar, tá? Criar estratégias que melhorem essa qualidade de vida para o autista, né, fazendo a inclusão. E reforçando aqui, né, Priscila, o que a gente falou, ele não vai diagnosticar ou medicar, né? São ali os neurologistas, os psiquiatras, os psicólogos, né? Os profissionais, então, que atendem, que dão esse diagnóstico à pessoa autista, tá? Que são as pessoas mais indicadas para realizar esse diagnóstico. Então, lembrando, né, que o acompanhante do TEA, ele vai fazer essa mediação e essa inclusão nos ambientes diferenciados onde o autista estiver. Perfeito, muito bem lembrado, prof. E a senhora tem algum livro, uma série para indicar para quem quer entender melhor, né, sobre o universo, a realidade que as pessoas autistas vivem? A senhora dá alguma dica de algum material, assim, livro ou série, filme, algo que a senhora lembre que vale compartilhar? Tem muitas séries, muitos livros e muitos filmes, né? Mas eu trago aqui algumas dicas. Então, escrito até pelo próprio autista, tá? Que é bem bacana, né? Pelo viés dele próprio, né? E um deles é O Cérebro Autista, escrito por Temple Grandin. E nesse livro, ela evidencia, então, os avanços científicos da área. Então, ela faz um autoestudo, né? E ela compartilha, então, conosco as suas ressonâncias cerebrais. E é uma série, né, que eu posso indicar, então, é Atypical, de 2017. Sim, e bem famosa, né? Se eu não me engano, acho que na Netflix o pessoal encontra.
Prof, muito obrigada pela sua participação, por aceitar o nosso convite do Pode Perguntar. A nossa conversa foi muito esclarecedora. Obrigada mesmo, viu? Imagina, eu que agradeço a participação e poder divulgar, né, esse curso, que é um curso maravilhoso e que vai fazer uma grande diferença aí na vida do autista, da família e da sociedade como um todo. Obrigada. Com a técnica de Pedro Rodrigues, esse foi mais um Pode Perguntar, o podcast da Uniaselv. Siga a Uniaselv nas redes sociais e fique por dentro de tudo que está rolando na instituição. Além disso, no site, portal Uniaselv, você acompanha as últimas notícias e tem tudo sobre educação, sobre os cursos disponíveis, desde os cursos livres, técnicos, profissionalizantes, graduação e pós-graduação. Eu sou a Priscila Araújo e a gente se encontra em um próximo episódio. Até lá! O sonho que se realiza, um tempo pra conhecer gente, uma fase gostosa da vida, os dias que marcam seus dias pra sempre. Construa sua própria história com a Uniaselv, dá pra realizar. Construa sua própria história com a Uniaselv. Com a Uniaselv, você chega lá. Uniaselv.